Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Mateus 6, versos 1 e 2. Amém? Todos encontraram? Farei a leitura e os irmãos acompanhem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. 2. Quando deres, pois, esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Amém? Vamos agora aqui entrar no nosso estudo. Irmão, como título de introdução aqui, como introdução, eu separei aqui para a gente a importância de nós aprendermos a palavra de Deus, nós conhecermos a palavra de Deus, né? Eu fico feliz quando eu vejo os irmãos nos cultos de quarta-feira, na escola dominical, porque são os momentos que nós tiramos para tirar as nossas dúvidas, como a irmã Fátima sempre fala, né? Tirar as nossas dúvidas, para nós podermos perguntar, né? É o momento da gente tirar a nossa dúvida. Às vezes no culto de domingo, né, no sermão não tem como, mas é de extrema importância nós conhecermos a palavra de Deus. E no decorrer da história, muitas pessoas tentaram anular esse conhecimento da palavra de Deus, né? Houve muitas perseguições, muitos homens perderam inclusive a sua vida, né, para que a palavra de Deus, esse livro, né, essa palavra do Senhor hoje estivesse em nossas mãos, né? Deus, em sua infinita sabedoria e graça, levantou homens, né, para levar esse conhecimento aos demais homens. Na Idade Média, século XV e XVI, surgiu um homem chamado Martinho Lutero, né, que nós conhecemos muito bem. O que acontecia naquela época? Perseguição, né? A Bíblia era como nós temos acesso hoje? Não, né? Então Deus levantou homens como Martinho Lutero, entre outros tantos homens, para que nós hoje pudéssemos ter esse evangelho. Porque se as pessoas não têm acesso ao evangelho de Cristo, elas são manipuladas. Pessoas que não têm conhecimentos, elas são fáceis de manipular. Os irmãos concordam? É fácil você manipular alguém que não tem conhecimento, né? Então o conhecimento ele liberta. Jesus falou: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando esse homem chamado Martinho Lutero levou o conhecimento da palavra de Deus para aquelas pessoas, elas conseguiram ser libertas. Libertas do quê? Da opressão da igreja, que não permitia o acesso da Bíblia para as pessoas comuns. Somente o clero, né, somente as autoridades poderiam ter acesso à Bíblia e assim manipular as pessoas, né, dizendo coisas usando indulgências, né, do tipo: você tem que subir tantas escadas para poder alcançar os céus, ou você tem que rezar tantos Pai Nosso ou tantas Ave Marias para você poder alcançar os céus, né? As pessoas não tinham conhecimento que a salvação é pela graça, não é isso? Pela graça sois salvos, e isso pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, e isso não vem da gente, é um dom de Deus. Amém? Então, o conhecimento, ele liberta, né? Eu quero deixar isso bem claro aqui, que as pessoas precisam buscar o conhecimento de Cristo, as pessoas precisam buscar o conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus afirmou, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? A palavra de Deus também ela é útil para o ensino. Eu vou pedir a algum dos irmãos, pode ser o irmão Mário, abre para a gente 2 Timóteo 3, 16 e 17, lê para a gente, por favor. Eu gosto de fazer assim, pedir aos irmãos que leiam e a gente vai meditando. O irmão Mário abre 2 Timóteo 3, 16 e 17. Irmã Fátima, Hebreus 4, 12. O irmão Adelson, João 17, 17. Vamos ler esses três aí, repetindo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Hebreus 4, 12. E João 17, 17.
Todo mundo identificou aí? Vamos lá então, o irmão Mário, lê para a gente em voz alta, por favor, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não achou ainda não? A gente espera, não tem problema não. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Irmã Fátima, Hebreus 4, 12 e irmão Adelson, João 17, 17. Enquanto o irmão Mário vai achando, a irmã Fátima pode ler para a gente, por favor. Já encontrou? Lê em voz bem alta. Oi? Tá. Então, algum outro irmão pode ler para a gente, por favor? Isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se a palavra de Deus é viva, ela produz vida. E quem é que precisa de vida, irmãos? Quem está morto. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não era? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mais uma vez, nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos trouxe vida. Então, a palavra de Deus, ela produz vida. Amém? E ela é eficaz. O que é eficaz? Ela atinge o ponto necessário, o ponto correto. Ser eficaz é atingir aquilo para que ela é destinada. Então ela é viva e ela é eficaz. Amém? Lê para a gente, por favor, o outro irmão, o 2 Timóteo 3, 16 e 17. Algum outro irmão vai ler? Tiago. Toda a escritura é útil para o ensino. Amém? Então, a palavra de Deus também é útil para o ensino, né? Nós temos que nos preparar para dar esse tipo de ensino. Nós temos que buscar o conhecimento de Deus. E o último, João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é quem liberta o homem do pecado. Então é de extrema importância nós conhecermos a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo complicado, um mundo cheio de falsos profetas, cheio de heresias, né? Então se nós não estivermos blindados pela palavra de Deus, existe a possibilidade de nós cairmos, né, na falácia desses povos aí. Então nós temos que estar atentos. Graças a Deus, na igreja presbiteriana, os irmãos são bem alimentados, os irmãos são bem instruídos, mas em alguns outros lugares aí, os irmãos infelizmente são levados a lugares onde não se deve por causa de falsos profetas, falsos mestres ensinando doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então é de extrema importância nós conhecermos o Evangelho do Senhor. Amém? Então agora, já que nós introduzimos, né, falamos sobre a importância de se conhecer a palavra de Deus, agora vamos para o texto que a gente leu, né? Que é sobre a prática da justiça. Jesus, ele nos ensina com 3 lições da nossa vida cotidiana, né? Que nós devemos glorificar a Deus, né? Não é o contrário, nós não devemos receber glória, nós devemos dar glórias a Deus. O apóstolo Paulo fala, né? Tudo o que fizeres, quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus, né? Então ele nos ensina com 3 lições práticas: esmolas, oração e jejum, né? Ele ensina com essas 3 lições que nós devemos buscar a glória de Deus. Por quê? Porque naquele tempo de Jesus, alguns homens estavam buscando glória para si. Existem homens que buscam glória para si nos dias de hoje? Sim, tem muitas pessoas aí que nós vemos que estão buscando glória para si, estão deixando de glorificar a Deus e buscando glória para si, né? Então, com essas 3 lições práticas,
E, e Jesus, nessas três lições, né, nas esmolas, na oração e no jejum, ele usa, primeiro aqui, vamos verificar, as esmolas. Não devemos fazer, quando você for dar, né, Jesus ensinando aqui, esmola, você não deve fazer alarde, como faziam os fariseus, né? Jesus os comparou a um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro cheio de tudo quanto é rapina, né? Tudo quanto é coisa ruim, né? Então Jesus os comparou a isso. Então você, quando for dar esmola, não deve fazer alarde como faziam os fariseus. Jesus os chamou de hipócritas, porque nas sinagogas e nas ruas se vangloriavam de suas ações de caridade. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, né? Então Jesus criticou muito os fariseus por causa dessa questão de querer roubar, querer glórias para si, ocupar os primeiros lugares, né, entre outras coisas. Na verdade, na nossa vida não deve ser assim. Se vocês observarem bem, nessas três situações, esmolas, oração e jejum, Jesus ele fazia o quê? Ele sempre mostrava a forma errada e depois ele mostrava a forma correta. Não está no texto que a gente leu? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Quando deres esmolas, não toqueis trombeta, né? Ou seja, não chame a atenção, né? Provavelmente no passado, eu pesquisei sobre isso aqui, existem duas vertentes. Uma diz que realmente as pessoas tocavam trombetas, literalmente, quando iam dar esmolas, né? Existia como se fosse um chamado. Não tem quando vai ter enchentes, aquelas sirenes, já ouviram falar, né? Aquelas sirenes quando vai ter algum tipo de enchente, algum tipo de deslizamento, era isso que acontecia. Segundo o que eu li, né? Eles realmente tocavam trombeta para chamar as pessoas, né? Para darem as esmolas, né? Então, realmente tocavam essa trombeta, então para chamar a atenção das pessoas. Mas Jesus ele falou: quando pois deres esmolas, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já responderam, né, que eles já receberam a sua recompensa. Aí ele usa sempre o termo tu, porém, né, ele está falando para nós, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas salvas, se dirigindo aos apóstolos. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Hoje em dia, em tempos de redes sociais, o que a gente mais vê são pessoas, né, praticando esse tipo de situação. Vai lá, dá uma esmola, tira uma foto, né, faz um vídeo, querendo glória para si. Isso Jesus rebateu. Quando você for dar a esmola, o que é a tua mão, né, ignore a tua mão esquerda, o que a direita faz. Então, o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então nós vivemos nesse período complicado, né, onde as pessoas estão buscando glória para si. Aí ele termina aqui no versículo 4: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Bom? Então, meus irmãos, quando nós formos fazer alguma coisa, né, qual que seja o que for, que nós façamos para a glória de Deus. Seja louvar aqui, a equipe de louvor, louve para a glória de Deus. Seja dar uma esmola para o irmão, faça aquilo para a glória de Deus. Vai pregar o evangelho, evangelizar, que seja para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, quer comais, quer bebais, que nós possamos fazer para que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Então, em relação às esmolas, é isso que eu tinha para falar. Algum irmão tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tranquilo? Então, a primeira lição prática são as esmolas, né? Que Jesus nos ensinou.
É. Uhum. Exatamente. Então é importante conhecer, né? Para a gente poder não ser enganado por esses falsos mestres e falsos profetas que a gente vê no dia de hoje aí. Então Deus deve ser glorificado na nossa vida e as pessoas também, elas devem ver, né? A luz que existe em nós. Algum irmão, por favor, abra, por favor, em 2 Reis, capítulo 4, versos 8 e 9. Esse vai ser a última parte aqui que a gente vai falar sobre essa questão de esmolas, né? Algum irmão abra e espera que eu vou fazer uma leitura aqui antes. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9. Né? Por que nós não devemos fazer esse tipo de coisa? Buscar glória para nós mesmos. Porque a nossa missão aqui nessa terra é glorificar a Deus. Esse é o fim que o homem nasceu, né? Qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus, né? E gozá-lo em toda a sua existência. Então, Jesus afirmou aqui, porque nós devemos ser a luz dos homens. Ele falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso está escrito em Mateus 6, 1. Então, as pessoas devem olhar para você, para mim, ver as nossas boas obras e glorificar a Deus, não glorificar ao homem. Lê quem achou, por favor, 2 Reis 4, 8 e 9. Vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A pessoa, né, no caso, a mulher estava reconhecendo, vendo na vida de Eliseu a glória de Deus através das suas boas ações. Deus estava sendo glorificado através da sua vida. Vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, né? Então, é importante nós buscarmos a Deus, né, em oração, em jejum, para que as pessoas olhem para nós e falem, olha a irmã Fátima, eu vejo que ela é uma santa mulher de Deus, e glorificar a Deus em seu coração. Vejo que a Ângela, a minha esposa, né, o Mário, vejo que o Mário é um santo homem de Deus, né? Então as pessoas precisam ver isso em nossa vida e glorificar a Deus através das nossas atitudes, né? Vejo que o irmão Rodrigo é um homem de Deus, né? Cada um de nós aqui, que as pessoas lá fora, o mundo, né, possam enxergar isso em nós e glorificar a Deus, não a nós mesmos. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Nós falamos sobre as esmolas, né? Agora vamos falar sobre a oração aqui. Aí Jesus fala como se deve orar. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar de pé para serem vistos pelos homens. Existe algum problema em orar de pé? Não. Jesus falou isso aqui, ele está falando simplesmente para nós não fazermos com o intuito de sermos vistos, independente se você está orando de pé ou sentado. Se você estiver fazendo aquilo para ser visto pelos homens, ser glorificado pelos homens, você está errado, né? Não seja como os hipócritas que gostam de orar de pé, mas que a nossa oração seja sincera diante de Deus, né? Aí ele usa mais uma vez aqui, tu porém, quando for orar, Jesus ensina, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Lembra lá da esmola? Se você der a esmola sem o fim de se glorificar, o teu pai vai te recompensar. Da mesma forma a oração, entra no teu quarto, ele dá o script aqui, fecha a porta e ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. As melhores orações que eu, não vou dizer as melhores, né? Não sei se é usar esse termo, se esse termo é correto, mas normalmente quando eu oro sozinho, parece que eu sinto mais paz, né? Porque ele não tem ninguém observando, você está falando, é você e Deus, é a sua intimidade com Deus ali. Então,
Você que não tem talvez esse costume, experimente uma hora, entrar no seu quarto, né? Faça como Jesus aqui, fecha a porta, ora a Deus sozinho. Talvez você vai sentir algo diferente ali, eu não sei, né? Deus que sabe. Mas que você entre no quarto, feche a porta e o teu Pai te recompensará, né? E quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. Aqui entra um problema da Igreja Católica, infelizmente, né? Orações repetitivas. Jesus falou, não useis de vãs repetições, né? E se você for em uma missa, infelizmente vai ficar ali o tempo todo, né? Fazendo as mesmas orações, o mesmo Ave Maria, né? Pai Nosso, entre outras rezas que tem, né? Eles precisam abrir os olhos para a palavra de Deus, né? Orações aos santos. Nós somos autorizados a orar aos santos, de acordo com a palavra de Deus? Não. Em hipótese nenhuma as nossas orações devem ser levadas aos santos, né? As nossas orações devem somente ser dirigidas a Deus, né? E em nome de Jesus, como o nosso pastor aqui sempre fala, orar a Deus, né? Mas quando terminar a oração, em nome de Jesus, né? Porque é Cristo que é o nosso intercessor, né? Então, não devemos fazer orações aos santos. Aqui quem joga futebol já deve ter percebido, quando a gente vai orar o Pai Nosso, né? Eles oram rápido, né? Já viram? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ora uma coisa bem rápida, não é aquela coisa que sai do coração, né? Aquela coisa mecânica, robótica, né? Então, também eu acredito que não seja interessante, né? A oração do Pai Nosso é uma oração tão bonita, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Ela deve sair do coração, né? Não é aquela coisa rápida, né? Que a gente faz rápido para poder sair logo do quarto de onde a gente estiver orando. Então, que nós fiquemos atentos a isso. Por que eu devo orar se Deus já sabe de tudo o que eu preciso? Alguém pode responder essa? Por que eu devo orar se Deus já sabe a minha necessidade? Deus sabe, né? Até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Exatamente. Contrição, né? Coração, quebrantamento, né? De coração. Exatamente. A oração, ela faz a gente se humilhar, se quebrantar diante de Deus, reconhecer que somos pecadores e que sem Ele não somos nada, né? Então, é humilhar. Por isso que para os homens, né, o homem comum, como a Bíblia fala, né, é difícil esse negócio de Deus, de oração. Para eles é realmente complicado, para o homem comum entender isso, né? É um homem que só pensa em dinheiro, só pensa nos prazeres mundanos, né? Você chegar para ele e falar que Deus, né, pode salvá-lo, que existe o céu, que existe o inferno, para ele aquilo ali, ele não vai acreditar, né? O homem comum. Então ele precisa ter o seu coração transformado pela palavra de Deus. E aí entra a humilhação. Como é que um homem de coração duro vai se humilhar diante de Deus? Só Deus mesmo para quebrar o coração ali, né? Somente Deus mesmo para quebrar, para humilhar ali aquele homem e ele se voltar para Deus. Lembra de Naamã, 2 Reis, acho que é 1 Reis capítulo 5, o chefe dos exércitos da Síria, né, que tinha lepra, né? Ele ficou leproso. O que aconteceu? Ele ouviu falar, né, uma menina que trabalhava em sua casa, né, uma escrava israelita, falou para ele: olha, Senhor, aqui nessa terra não tem ninguém que pode fazer nada pelo Senhor, mas lá na minha terra existe um homem de Deus chamado Eliseu, né, que ele pode, né, interceder a Deus e o Senhor pode ser curado dessa lepra. E aquele homem orgulhoso, né, um militar normalmente é orgulhoso. Eu fui um militar durante 7 anos, eu sei que essas pessoas são orgulhosas. Imagine você chegar para um general, um comandante do exército, um homem que tem centenas de soldados ao seu comando, né? Você chegar para ele e falar: olha, você está com lepra, ok, mas você tem que mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão para que essa lepra possa ser curada. É complicado, né? Como nós estamos falando aqui, nós precisamos orar, né, e nos humilhar diante de Deus. E ele reconheceu, né? Ele foi curado de sua lepra, né? Ele se humilhou, se lavou 7 vezes ali no Rio Jordão e foi curado de sua lepra. Deus quebrou o coração daquele homem, né? Então é importante a gente orar para Deus também quebrantar o nosso coração, mas Ele já sabe a nossa necessidade.
E Jesus nos deixou a oração dominical, né? Deixa eu ver as horas. É a oração modelo para todas. A oração dominical, né, que é o Pai Nosso, é um modelo para todas as nossas orações. Não quer dizer que a gente tem que estar sempre repetindo o Pai Nosso, mas ela é uma oração modelo. Todas as nossas orações têm que estar voltadas, né, para o Pai Nosso. Vamos analisar ponto por ponto aqui do Pai Nosso, né, na oração dominical. Ele começa falando Pai Nosso, né? Então, não é para qualquer pessoa que você está dirigindo as suas orações, não é para um santo, não é para, né, uma pessoa, é para o Pai, Ele é Pai Nosso, né? Presta atenção na palavra, Pai Nosso. E onde é que Ele está? Ele está nos céus, né? Então, nossas orações devem ser dirigidas ao Pai. Aí eu coloquei aqui, já parou para pensar no privilégio de poder falar com Deus e chamá-lo de Pai? É um privilégio, né? Você poder falar com Deus, você poder chamar Deus de Pai, né? Realmente é um privilégio. Antigamente nós andávamos perdidos, né, em nossos pecados, mas Deus nos chamou. E hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Eu me lembro que até os meus 17 anos, né, que foi quando eu me converti, eu não orava. Eu conhecia a palavra de Deus, conhecia o Evangelho, porque nasci em lar evangélico, mas eu acredito que até os 17 anos eu não era convertido ainda, né? A conversão veio depois de 17 anos ali. Então, foi a partir dali que eu comecei a orar, pela primeira vez, falar com Deus, né? Naquele momento ali de novo convertido, que eu acho que é o melhor momento, né, da nossa vida. Talvez que alguns irmãos já nasceram no lar evangélico, mas aquele que se converteu, né, que aquele primeiro momento ali, aquele primeiro amor, é um momento muito bom de você estar falando com Deus ali. Eu me lembro ali que eu falava com Deus, orava, e era muito bom, né? Então, é um privilégio podermos falar com Deus, né? Não é para todos, e chamá-lo de Pai. Então, Pai Nosso que estás no céu, né? A Bíblia não nos orienta, né, a direcionar nossas orações aos santos. Já falamos sobre isso, né? Ela deve ser direcionada ao nosso Pai que está nos céus. Então, só repetindo aqui o tópico que eu já tinha falado. Ela não nos orienta a direcionar nossas orações aos santos. A Igreja Católica costuma usar expressões para usar os apóstolos, né? São Paulo, São Pedro, São Marcos, né? Mas eles eram homens comuns, como eu e como você, né? E onde é que ele está? Nos céus. Então, na nossa oração nós nos dirigimos ao nosso Pai, né? Ele está nos céus, e quando nós formos orar, nós temos que ter, na oração do Pai Nosso, ela tem o primeiro passo aqui, um dos primeiros pontos, a adoração. Quando a gente for orar, então, qual uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer? Adorar. Olha só aqui, santificado seja o teu nome, não é isso? Santificado seja o teu nome. Então, eu acho bonita a minha esposa quando vai orar, que uma das primeiras coisas que ela faz, entregando aqui, né, santificar a Deus, né? Senhor, meu Deus, santificado seja o teu nome, né? Ela faz ali primeiro o seu momento de glorificar a Deus e depois faz o pedido, né? Então, a nossa oração deve começar sempre orando ao nosso Pai e adorando, né, a Deus. Santificado seja o teu nome. E alguns momentos de adoração na Bíblia nós temos aqui, né? Os serafins de Isaías 6, fala que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão, né? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? E serafins estavam adiante dele, né? E cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o seu rosto, com 2 voavam, né? E com 2 cobriam seus pés e declaravam, né, a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Apocalipse capítulo 24 também, Apocalipse fala também sobre os 24 anciãos que não cessam de dar glória a Deus. Então, se Deus é glorificado nos céus, nós devemos também dar glória a Ele aqui na terra, né? Essa é uma das lições do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, ou seja, adorar a Deus em primeiro lugar. Irmãos, isso aqui é um modelo, tá bom? Que Jesus deixou, então, não é que a gente tem que ser robótico, né? Eu estou apenas falando dos pontos principais aqui, tá bom? Outro ponto que deve ter nas nossas orações: submissão, né? Submissão. Faça-se a sua vontade. Faça-se a sua vontade. Como é difícil, né? Às vezes, em algumas situações, aceitar a vontade de Deus, né?
Mas nós devemos ser como o apóstolo Paulo, né? Aprender a estar alegre com o Senhor em toda e qualquer situação, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, submissão, né? Um exemplo de submissão, Jesus no Getsemane, né? Falou: Pai, né, se for possível, tira de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então nós temos que estar sempre submissos à vontade de Deus. Nem sempre é fácil, né? A gente sabe disso, né? Amar o próximo, amar os inimigos, como Jesus nos ensinou, nem sempre é fácil, mas nós devemos pedir a Jesus que quebrante o nosso coração para nós termos a capacidade de perdoar aos nossos inimigos, porque, né, se nós amarmos somente aquele que nos ama, qual recompensa nós teremos, né? Até os publicanos fazem isso, como Jesus disse, né? Então, que Deus nos eleve, né, nos faça sermos submissos à sua vontade, até mesmo quando a sua vontade não for, né, a nossa, né? Em algumas situações realmente complicado. Outro ponto do Pai Nosso: Deus dá a provisão, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pedir a Deus, né, que todos os dias, né, não nos deixe faltar o alimento. Então, é necessário também orar pedindo a provisão diária, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus não tem, graças a Deus, aqui na igreja, né, ninguém passando necessidade ao extremo, né? Sempre nós estamos, né, ajudando uns aos outros aí, mas, né, a nossa oração também ela deve ter provisão. Pedir sempre a Deus o provimento das nossas necessidades, como Ele já tem provido, né? Nós temos buscado a Deus em primeiro lugar e Ele tem provido para as nossas vidas. Outro ponto que tem no Pai Nosso também: perdão. Perdoar para ser perdoado. Porque, aí eu já citei, né? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês terão, né? Então, é um outro ponto também que a gente precisa pedir muito a Deus para nos abençoar e nos darmos a capacidade de orar e perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, porque a nossa natureza humana, normalmente ela quer quer mágoa, quer briga, né? Então, que nós possamos pedir a Deus que nos capacite para nós perdoarmos. Mais um ponto aqui: proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, Deus também nos protege, né? Deus está sempre conosco, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. O apóstolo Pedro fala, né, na sua carta, né: semelhantemente vocês jovens, sejam submissos aos mais velhos, cingindo-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é isso? Mas vamos prosseguir aqui. Então, Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Então nós devemos sempre pedir que Deus não nos deixe cair em tentação. E prosseguindo com o texto, né? Aí ele fala: o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor, né? Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, resistir-lhes firmes na fé. E ele encerra, né, o Pai Nosso glorificando a Deus, né? Porque teu, né, é o reino, né, a glória para todo sempre. Amém. Então ele começa glorificando a Deus e se encerra glorificando a Deus, né? Então, os pontos do Pai Nosso aqui, vamos repetir para a gente poder encerrar aqui. Não, ainda tem um outro ponto aqui para a gente terminar. Vamos lá. Ele fala sobre adoração, submissão, provisão, perdão e proteção. E se encerra glorificando a Deus. Então, as nossas orações têm que estar todas de acordo com o Pai Nosso, né? É a oração modelo. O próprio Jesus falou isso, é a oração modelo, né? Então, vamos ficar atentos a isso aí. E para encerrar, né, Jesus falou sobre o jejum. Para você, quando for jejuar, não se mostrar contristado, como faziam os fariseus hipócritas, né? Que se mostravam tristes para poder aparecer aos homens que estavam jejuando e com o fim de serem glorificados, né? Aí ele fala: tu, porém, mais uma vez aqui, né? Sempre referindo, ele mostrava a forma errada e ensinava a forma correta usando a expressão tu, porém, unge a cabeça e lava o rosto, né? Para na hora de jejuar, e seu Pai que está nos céus te recompensará. Se você jejuar, né, para se aproximar mais de Deus, a recompensa também virá de Deus. Amém, irmãos? Então,
nós vimos essa noite aqui, né, os 3 pontos, né, as 3 lições práticas da nossa vida que Jesus nos ensinou, né, esmolas, oração e jejum, né, nós devemos fazer essa coisa não com o fim de sermos glorificados pelos homens, mas sim de glorificar a Deus, né, o nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. Para concluir aqui, a honra e a glória pertencem a Deus. Nunca devemos procurar honra para nós. Nunca devemos nos achar merecedores de glória. Que Deus seja louvado. Amém?